um pressentimento ruim de ter que ir pro hospital, mas ao mesmo tempo eu tava sentindo que eu precisava fazer algo e não ficar só em casa, né, amor? A gente tava numa situação que já ficar em casa já não tava mais resolvendo. Hoje eu vim aqui meio sumidinha, né, gente, aqui do Instagram, vim aqui contar pra vocês o porquê que eu fiquei meio sumidinha esses dias aí de quarentena. Na verdade, no início da quarentena, eu tava super ativa aqui com vocês. Tava postando stories, postando vídeo, TikTok, de tudo, né? Mas eu passei por uma situação bem difícil nesses dias, gente. Vocês sabem, né, que o Miguelzinho, ele foi diagnosticado um bebê chiador através dos exames que o pneumologista passou pra ele. Esses exames foram bem específicos e já deu pra identificar que ele tem uma bronquite, uma asma, enfim. Tem algumas diferenças a bronquite da asma, mas assim, eu não sei falar 100% sobre isso. Eu sei o básico, assim, pra poder entender o que acontece com meu filho. Então eu não quero falar besteira aqui pra vocês, tá? Mas isso ele herdou do pai dele. O Dredd, ele tem bronquite, sempre teve, desde pequeno. Ele sempre teve crise de bronquite. Então, ele não tem crise tão frequente e nem crises tão fortes, mas é algo que me incomoda bastante. Ele corre, ele já começa a tossir, enfim. O que acontece, né? Bem agora, nesse negócio de quarentena, coronavírus e ai, gente, essa loucura que estamos vivendo no mundo, que parece que é um filme, né? Nem parece que é verdade. Tem alguma lição atrás disso pra gente, sabe? Pra humanidade. Então, a gente tem que fazer muita oração, tentar entender o que tá acontecendo e tomar atitudes diferentes, né? Quando isso acabar. E aí que meu filho teve uma crise, a crise mais feia da vida inteira dele em meio a esse caos que estamos vivendo. Ele teve a crise mais feia na vida. A vida curta, né, de 2 anos, mas enfim. As crises do Miguel sempre foram muito fáceis de eu conseguir controlar. Eu sempre consegui controlar com inalação. A gente nunca utilizou bombinha com ele, então sempre inalação. Aí às vezes a gente colocava, dava Prelone, né, que é um xarope com corticoide, que ajuda na tosse. Então a gente sempre conseguia controlar muito bem em casa. E essa última crise que ele teve, que ele começou a ter, gente, lá pra quarta-feira, mais ou menos, ele começou a apresentar essa crise, né, terça, quarta. Gente, assim, foi muito difícil porque a gente fica pensando, será que eu vou ter que ir no hospital pra ajudar ele a melhorar? E se for uma simples bronquite, eu vou pro hospital, ele pode ter contato com alguém que tem corona e de repente pegar o corona. Já pensa mil coisas, gente, vem mil coisas na cabeça, assim, o coração ficou na boca. Eu e o Dredd, a gente ficou, assim, muito aflitos. Foram dias de pura tensão, dias de puro desespero. Com certeza, se não tivesse nesse surto de coronavírus, eu teria corrido com ele pro hospital, porque assim, ele tava com muita falta de ar, ele tava com o pulmãozinho aqui bem, entrando bem pra dentro, a garganta entrando bem pra dentro, e ele teve um pouquinho de febre, teve um pico de febre, e a gente já começa a pensar, meu Deus do céu, será que é o corona? Ele tá com tudo que o corona tem, a tosse seca, enfim, ele tava com tudo. Até que chegou um dia que foi ontem. Eu e o Dredd, a gente acordou, a gente falou assim, gente, não dá mais, vamos ter que levar ele pro hospital. Ele tava com a respiração muito funda, entrando muito pra dentro isso aqui, e a barriguinha também, o ossinho da barriga tava entrando muito pra dentro quando ele respirava, e ele tava com muita tosse, assim, muita dificuldade de respirar, a inalação não tava resolvendo nada. Eu cheguei a entrar em contato com a pediatra dele, que é a pediatra homeopata, que é a pediatra que eu vou fazer o tratamento homeopático pra tentar curar a asma dele. Ela foi super atenciosa, me respondeu, pediu pra eu não dar corticoide nesse momento, porque o corticoide tá dando uns atritos aí com o coronavírus, o corticoide acaba abaixando a imunidade, enfim. E ela pediu pra eu não dar o corticoide, que é um dos medicamentos que eu costumo dar quando ele tá com crise forte e que resolve muito, né, ajuda muito. E ela pediu pra eu fazer o aerolim nele. Eu nunca tinha feito, assim, aerolim. Eu tinha feito uma vez só. Mas, gente, compramos. O Dredd saiu de madrugada até pra comprar. E aí, chega em casa, tem que se esterilizar inteiro. Esteriliza o negócio, aquela loucura. Sai de máscara, né? Porque a gente tem medo de trazer o negócio pra dentro de casa, enfim. E o Dredd e o Miguel são do caso de risco. Porque os dois têm asma, né? Então, eu tenho... Ai, gente, você não tem noção do meu coração como fica, assim, com medo de acontecer algo. Mas, enfim, não tava dando conta, gente. Quando eu fazia o
aerolinho ele tinha uma melhora, mas passava assim 3 horas, 2 horas que eu tinha feito, ele já começava de novo com muita falta de ar. Começou a ter um quadro de febre leve, mas começou a apresentar quadro de febre. E juntou também que ele tá com o dente nascendo. E sabe quando junta tudo? Não dormimos direito, foi uma semana que a gente não dormiu direito, uma semana que a gente não comeu direito. O Dredd teve alergia pelo corpo, assim, na pele, porque ficou nervoso, ficou preocupado, né? E aí, no dia que a gente acordou, ele falou, vamos levar pro hospital. A gente já saiu de casa, prontos pra ir pro hospital, rezando muito, porque eu sei que o hospital tem que ser assim, em último caso, ainda mais agora no momento que estamos vivendo. Coloquei a máscara em todo mundo e fomos pro hospital. E aí, no caminho do hospital, olha como Deus é. Quando a gente tá conectado com Deus, quando a gente tem fé, né? É impressionante. No caminho do hospital, eu recebi uma ligação da pediatra deles, que é a pediatra a doutora Mariângela, maravilhosa. Ela me ligou e falou... Eu tinha mandado um vidinho do Miguel, da respiração dele. Ela viu o vidinho que eu mandei, de como ele estava respirando. E aí, ela me mandou uma mensagem falando assim, vem pra cá, a gente tá atendendo, a gente tá com todas as precauções. Devido ao corona, estamos com tudo esterilizado, sendo esterilizado a todo momento, máscaras, enfim. Vem pra cá que eu quero avaliar ele aqui antes de você ir pro hospital. Ela examinou ele inteiro. E ela falou que realmente ele tava com uma crise de asma muito forte. Poderia ser o coronavírus? Poderia. Só que ela falou assim pra mim, mesmo que seja o coronavírus, vamos tentar curar ele dentro de casa. Não vamos mandar ele pro hospital. E vocês vão... a gente vai ficar, óbvio, 100% isolados, né? E aí a gente voltou pra casa, ela passou uma nova receita, pediu pra fazer o aerolinho a cada 4 horas. Muita inalação com soro tem a todo momento, limpar nariz, enfim. Ela falou que... Isso foi ontem, tá, gente? Eu saí lá do consultório dela, era mais ou menos umas 11 horas da manhã. E ela falou assim pra mim, até amanhã, no caso, hoje, né? Ele tem que apresentar uma melhora. E aí, gente... Tínhamos um dia aí na expectativa pra conseguir que ele tivesse uma melhora. Então, essa madrugada foi super intensa. Toda hora acordando pra fazer o aerolim, ver a temperatura. Porque ela falou pra mim que a gente tinha que analisar muito bem a temperatura dele, se oscilar muito. E aí, a gente até comprou aquele aparelhinho que mede a oxigenação, né? Pra gente ficar de olho na oxigenação dele. Tava oscilando muito entre 91, 92, 93. Mas não passava muito disso. E aí a temperatura também ficava entre 37,6, aquela coisa assim, né? Aquele meio que a expectativa, né? Da febre ou não febre. Imagina, gente, imagina. Vai subir, não vai subir? E a pediatra falou pra mim assim, não medica ele se não passar de 38. Então, assim, eu não mediquei porque não passou. Ficou sempre 37,6, aquele estado febril, né? Aquela coisa. Mas foi uma adrenalina, assim, gente, tão intensa, tão intensa. Vocês não fazem ideia. Eu tô até assim, vocês conseguem reparar como o meu olho tá fundo. O Miguel, ele estava assim, tipo, com o olho super fundo, irreconhecível. E a gente tentando a todo momento, né, superar isso, mesmo porque tem a Milena, e a Milena tava observando tudo o que estava acontecendo. A gente já conversando com ela sobre o corona, que ela não poderia ir pra escola, a gente não poderia sair de casa, já conscientizando ela de tudo que estava acontecendo no mundo. E aí, de repente, o irmão dela, assim, a gente com a possibilidade de ter que ir pro hospital, né? Então, a gente teve que ter muita delicadeza, ter muito cuidado para lidar com toda a situação. E ter que ficar dentro de casa, o Miguel entediado, a Milena entediada, Miguel passando mal, enfim, uma loucura. E aí hoje, graças a Deus, ele dormiu super bem à noite, ele acordou era umas 3 horas da manhã, com um pouquinho de incômodo, bastante falta de ar, mas aí logo já foi a hora do aerolim, e aí quando eu mediquei ele já melhorou e continuou dormindo super bem. Acordou, gente, tão melhor, mas acho que foi tanta oração da família inteira, porque tava a família inteira, tipo... conectado ali no Miguel e, enfim, orando por ele. Ele acordou muito melhor. Daí eu fui, aquela tensão, né, pra ir na pediatra. A gente chegou lá, falei, meu Deus, se ele não tiver melhorado, ela vai pedir pra ir pro hospital, né, pra fazer o exame do corona. Enfim, ele vai ter que ficar lá, internado, aquela coisa toda. E aí que... graças ao bom Deus, ela ouviu o coraçãozinho dele de novo e como a febre dele não aumentou, a febre dele, aquele estado febril que ele estava, né, não deu mais, ela falou que ele teve uma melhora de 70% e que poderia
continuar tratando em casa. Então, a gente tá aqui em casa agora. Ele tá muito melhor do que ele estava, nem tem comparação. Olha quem chegou aqui, gente. Uma galerinha chegou pra finalizar o vídeo comigo, as conclusões do nossa semana intensa. Nossa preocupação era tanto não contaminar alguém caso a gente estivesse com corona e também não adquirir caso a gente não estivesse com corona. Então era... Nossa, loucura. Porque foi o Miguel, ele teve todos os sintomas, a gente ficou desesperado. Na verdade, eu fiquei desesperado, tô até com um monte de mancha na pele. Ai, nem fale, Né, foi amor? loucura. Mas ele teve uma crise de asma, eu acho que nunca vimos, né? Uma crise assim que ele não surtiu efeito. Nunca. Todos os remédios Nunca que a gente ele deu. teve uma crise tão intensa. E também ele teve febre. Todos os sintomas, na verdade, assim, a gente ficava desesperado. E aí, vamos pro hospital ou não vamos pro hospital? Então, eu entrava na internet pra pesquisar, eu ficava mais desesperado ainda, porque tava assim, se apresentar febre, falta de ar, dificuldade pra respirar e tosse, tem que ir pro hospital. Ele estava com muita tosse, muita febre não, mas muita falta de ar. Sim, muita. Nunca vi ele com tanta falta deu de ar. febre, então a gente ficou desesperado. Nossa, gente, foi. Aí, também assim, vai pro hospital, é pior. Aí a Pan conseguiu ligar pra doutora Carla. E também que, poderia aliás, doutora ser. Carla, E também obrigado. poderia ser somente uma crise de asma, né? Então, aí a gente. Eu entrei. A primeira pessoa, depois da pediatra dele que eu conversei foi a doutora Carla. Eu falei, gente, eu preciso ouvir a opinião de mais alguém, sabe? Pra falar se eu devo ir pro hospital, se eu não devo, o que eu faço? Daí eu liguei pra doutora Carla, foi super atenciosa, falou pra mim, olha, este quadro que ele está é um quadro de hospital, independente de coronavírus ou não. É um quadro que ele precisa ir pro hospital pra ser tratado. Sim. Ele tava com muita falta assim, de ar, se gente. não tivéssemos esse quadro todo, A gente teria ido. a gente teria colocado a Milena e o Miguel no carro de madrugada e ido Sim, pro hospital, como a gente com já fez certeza. várias vezes com a Milena, quando tem crise sim. de tosse e tudo mais. Mas a gente ficou numa situação ainda pior, porque vai pro hospital, é pior. Se ele não tiver, chegar lá, se contamina. Se contamina. Enfim, Pois é. então uma loucura. A gente estava no caminho do hospital, a doutora Maria Ângela chamou a gente pra ir pra lá. Então, quando a gente tá conectado com Deus, tem a nossa fé, né? A gente tá ali ligado nos caminhos que Deus tá buscando pra gente, parece que as coisas vão se encaixando. Eu tava com um pressentimento ruim de ter que ir pro hospital, mas ao mesmo tempo eu tava sentindo que eu precisava fazer algo e não ficar só em casa, né, amor? A gente Sim. tava numa situação que já ficar em casa já não tava mais resolvendo. E a gente, na verdade, saiu para o hospital. Para o A hospital. gente mandou mensagem pra doutora. A gente tava a caminho do hospital. A gente ia pediu, até no... na verdade, pra doutora uma instrução, né? Foi. Doutora, a gente tá indo pro hospital, aconteceu isso. Mandamos um vídeo do Miguel. Foi quando ela viu esse vídeo que ela me retornou e aí... pediu pra eu ir pro consultório. Isso tem gosto de creme mesmo. Muito obrigado por cuidar de nós, doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? A brincadeira é o seguinte, nós vamos colocar Jellyback. Ela pediu pra gente ir pra lá, então a gente já tava com o Waze lá pra ir pro hospital. Sabará, a gente mudou. ia ir, porque a gente pesquisou até qual hospital que a gente vai, meu Deus do céu, qual que vai ser menos risco, né? Enfim. Aí a gente mudou no meio do caminho, graças a Deus fomos pra Lapa, que é muito mais perto da gente aqui. Não, e outra, consultório dela, tudo esterilizadinho, um paciente por vez, ela tá marcando um paciente por vez, não fica aquela aglomeração de gente na recepção. Sobe um acompanhante. Sobe só um acompanhante, os outros ficam lá embaixo, então tá tudo assim, arrisca certinho, sabe? Muito mais seguro pra gente, enfim, pra todo mundo. Até isso se aí, o caso gente. Miguel tivesse com algo, né, pra não passar pra ninguém, fomos com máscara, então... Enfim, o que Enfim. que ele teve, a gente não sabe se foi uma crise de asma, se não foi. De qualquer forma, a gente tá isolado. Estamos isolados. Não estamos vendo meus pais, nem os Ninguém. pais da Pan, não estamos recebendo visitas, não estamos visitando amigos. Então, Nada, estamos 100% isolados. reclusos. Quando saímos, que nem eu saí pra comprar bebida, comprar alguma coisa, na verdade já fiz o estoque pra não ter que ficar saindo. Eu vou de máscara, a gente vai com o álcool na mão, esterilizando. Esteriliza então, tudo, todas as compras, enfim, essa loucura pra que estamos proteger vivendo, os né? outros e a gente, né? A gente não sabe. E aí, calhou que eu tava com a minha expectativa, né, da quarentena. Ai, vou fazer 1000 atividades porque eu quero entreter eles e não sei o que. No fim, gente, não deu pra fazer nada, minha imitadinha. Foi super compreensiva, né, filha?
A Mimi sempre muito compreensiva com todas as situações. Ela é muito, nossa, maravilhosa. Ela é incrível. Ela ajuda muito a gente nesses momentos, né, filha? Carinho, Ela ajuda velho. muito a gente, né? Então agora eu quero começar a fazer umas atividades com eles, né? Dar uma, enfim, uma mudada aí nessa quarentena que estava com um clima tão pesado e fazer ficar, né, dentre a possibilidade, um clima mais agradável pra gente conviver aqui em casa, todo mundo, né? Porque já não é um clima bom. Acho que todo mundo deita com a cabeça no travesseiro, ninguém consegue dormir 100% direito. Muito Porque triste, né? a gente vê a humanidade passando por isso, é algo que choca muito a gente. Sim. Então, Mas, de certa forma, também, isso mostra como a gente é tão vulnerável, né? E até hoje fiz um paralelo. Posso falar? Não tem nada a ver com o vídeo, não, mas... tudo bem. Que eu tinha visto quando os Estados Unidos atacou o Irã recentemente. O Trump foi com todo orgulho falar: nós somos a maior potência do mundo, com $1 trilhão investido no nosso exército. E aí acontece uma coisa dessa, ele aparece de novo em público falando que estamos numa guerra contra um inimigo invisível e tal. Ou seja, cara, você não é tudo isso que você pensou. Então abaixa um pouquinho a bola, a gente tá aqui pra aprender. Tudo Vocês pode acontecer e abalar totalmente não estão a acima do estrutura bem de e do tudo, mal não tem como. e são os donos da verdade, entendeu? Então agora é todo mundo orar muito, ter muita expectativa e fé que tudo isso vai melhorar e que vai trazer algum tipo de aprendizado pra gente, né? Pra que a gente viva de uma forma diferente a partir desse momento, né? Porque estávamos numa loucura absurda. Até eu tinha comentado sobre isso um pouco antes de aparecer todo esse negócio do corona. Eu já tinha comentado sobre a questão de não darmos atenção aos filhos, ficar naquela loucura do dia a dia, do celular, isso e aquilo. E agora, com esse tempo, a gente parar pra pensar e se reconectar com a nossa família, com os nossos filhos, talvez seja uma oportunidade que a gente tem que, né, trazer pro bem tudo que estamos vivendo. Então, é isso. É isso Fica aí. aí a nossa experiência dessa semana intensa. E eu tô fazendo reunião na sala, reunião no quarto. Dredd trabalhando, todo vapor aqui, com os dois, chamando ele o tempo inteiro. Ai, meu filho tá aqui aparecendo, amiga. Oi, papai. Oi, gente. Oi, pessoal. Mas é isso, né? Tem que ser assim Faz pra não parte. parar. Todo mundo tem que entender, né? No momento Tá todo desse. mundo assim, é todo mundo Tô em de casa, velho. Eu tenho filho, tô em casa, desculpa aí, ó. Você tá vendo meu filho. Tem Fazer o quê? jeito. E é isso então, amores. Vim só compartilhar mesmo essa experiência. Espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo passar por isso de uma forma, né, mais agradável possível. Sei que tem muita gente que tá tendo crise de ansiedade, mas eu vou ver se a gente pesquisa alguns métodos pra aliviar isso nesse momento, né? Pra poder compartilhar com vocês quem tá passando por isso. E é isso, então. Beijo, espero que agora essa semana a gente consiga fazer, né, Mi, uma quarentena mais animada por aqui, né? Tchau, gente. Um beijo.